abrir aos debates. Eu vou passar a palavra para o Breno. Não, o Breno tem a preferência, porque ele já queria ter comentado no painel anterior, e realmente eu sei que o Breno tem se dedicado, seja no NEF, seja nas suas atividades profissionais, a esse tema. E então, obrigado, Breno, Juliana. certamente você vai contribuir muito com o debate. Muito obrigado, Juliana, Tatiane, pelo convite, Técio, muito obrigado. Fazer várias considerações rápidas aqui. A primeira, professor Fernando, o ministro Gilmar Mendes usou no voto de mérito a questão do impacto orçamentário, não na questão da modulação. Ele alega o impacto orçamentário para julgar constitucional a tributação. O que isso me chama muito a atenção? Vamos usar um termo forte, a corrupção do sistema jurídico, né? Como diria, a corrupção na lógica lumaniana, né? Dos sistemas autopoéticos. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, a questão do comportamento do STF, Mari. Primeiro, o seguinte, eu estou muito alinhado com o professor Paulo de que o STF, dificilmente a gente consegue identificar um comportamento claro, critério jurídico nas decisões. Eu fiz também esse estudo com a Rafaela. São 109 acórdãos que o STF diz que são acórdãos tributários e que têm modulação. Então, usei essas palavras-chave. 109 acórdãos, em 12 deles, são 10 julgamentos, em 12 acórdãos o STF decidiu por modular a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Em todos os demais, ele decidiu não modular. Nos acórdãos em que o STF decidiu pela modulação, que estão num quadro aqui que eu tenho preparado, são 10 julgamentos, e aqui eu estou concedendo aqui um direito ao STF, que é o seguinte: o quinto caso, que é a ADI 4425 do Distrito Federal, trata de precatórios, é aquela discussão dos precatórios. Ela não é tributária, mas o STF assim o considerou. Esse é o único dos 10 julgamentos em que o STF efetivamente julgou o que a gente está discutindo agora nesse módulo, que são as questões de fato. Em todos os demais, o STF só ficou na questão de direito. Então, não, isso aqui tem uma questão relevante de segurança jurídica, uma questão de interesse social, e somente nesse quinto caso, que é dos precatórios, o STF efetivamente, e aqui eu peço só um segundo e paciência, somente nesse caso dos precatórios, o STF foi analisar pareceres, estudos econômicos, um deles elaborado até na GV, do professor José Roberto Afonso, da GV do Rio. Todos os outros sem nenhuma análise de fato. E aí eu levanto um ponto aqui relacionado ao CPC. Essas decisões estão fundamentadas? Eu acho que alguém levantou isso. Foi você, Tércio? Foi da questão da falta de fundamentação. Você, né, Péricles? A questão da falta de fundamentação, porque uma decisão, para ser fundamentada, é essencial que ela tenha fundamentos de direito e de fato. E os fundamentos de fato não foram apresentados. Isso nos casos em que houve modulação. Nos casos em que não houve modulação, o STF efetivamente discute as questões de fato. Então, eu tenho uma esperança aqui, já puxando a discussão sobre o comportamento do STF, ignorando as 11 ilhas que são os ministros. Se essa discussão que nós estamos tendo agora sobre o impacto dos 250 bi for efetivamente debatido pelo STF, eu tenho esperança de que não haja modulação. Se a questão for passado um trator sobre ela, é possível que haja modulação. Eu estou chutando, mas eu estou dizendo isso com base nos julgamentos em que houve modulação e que o STF ignorou as questões de fato. E aí, eu pego aqui, eu me perdi nas anotações, tem uma terceira questão. Professor, o Brasil requereu o ingresso na OCDE. E a OCDE, recentemente, eu acho que 2014 ou 2015, publicou um estudo sobre a elaboração de orçamentos pelos países da OCDE, os países membros. E a quarta recomendação, são 10 recomendações, a quarta delas ela é bastante didática. Ela diz o seguinte: quarta recomendação para a elaboração de um orçamento:
Os orçamentos públicos deverão possuir e apresentar relatórios claros e reais, dotados de apresentação e explicação dos impactos das medidas orçamentárias, tanto nas receitas como nas despesas públicas. E B, ser rotineiramente publicados de maneira completa e conferir, isso aqui é super importante, amplo acesso ao cidadão, organização civil e demais partes interessadas. E aí tem outras questões da recomendação. E aí eu entro no último ponto, só para colocar, que é o seguinte. Todos aqui já sabem, a professora Tatiane falou agora há pouco, Rafaela, Tati e eu fizemos um estudo, e que estudo foi esse? Ele foi baseado no seguinte, todo mundo já sabia desse número de 250 bi, que consta do anexo de riscos fiscais. Desde 2015, ele era indicado como um impacto de 89 bilhões e 44 milhões, e que, a partir de 2016, o anexo de riscos fiscais da LDO passou a constar como 250,3 bilhões. E 2017 se repetiu, e 2018, pelo que nós estamos vendo, vai se repetir esse mesmo número, 250 bi. E aí, a gente ficava naquela dúvida, que número é esse, né? De onde vem? Bom, não, nós sabemos que isso vem da Receita Federal, a própria LDO diz isso. Então, nós pedimos, via Lei de Acesso à Informação, instrumento poderosíssimo de cidadania, para a Receita Federal, a primeira vez. Olha, nós pedimos lá em abril, Receita Federal, me diga quais são os dados e os critérios, a metodologia adotada para chegar a esse número. A primeira resposta ela é exemplar do tipo de Estado que nós ainda temos. Não vou te apresentar porque esses dados são sigilosos. Porque eles permitiriam a você identificar o quanto cada contribuinte paga desses tributos. Tati, Rafa e eu, assim, não, tem uma coisa errada, que eu não quero saber quanto que cada contribuinte confessou em DCTF. Eu quero os dados agrupados. Recorremos, não vamos apresentar. Concluindo, juro, concluindo. Recorremos, apresentamos vários recursos, enfim. Agora, finalmente, numa nota em junho, a Receita Federal disse, olha, nós fizemos o seguinte, nós aplicamos um percentual de 9,57 sobre o valor arrecadado, atualizamos com o Selic, chegamos a esse número. Tá bom? Não, não está bom. Eu quero saber, nós queremos saber de onde vem o 9,57%, porque isso é totalmente relevante para chegar a esse número. E nós sentamos fazendo vários cálculos reversos para chegar a esses 9,57, não fazia sentido para ninguém. E aí, finalmente, depois de alguns recursos e manifestações, enfim, nós chegamos a essa resposta de que isso consta de uma nota conjunta de 2008, que é a nota Copan. Essa nota ela está publicada, ela é pública, hoje nós publicamos isso, essa nota faz aliás, curioso, toda aquela parte dos embargos de declaração da União, que trata da transferência de valores, toda aquela parte que não é jurídica, que é mais econômica, ela está exatamente desde 2008 descrita lá na nota Copan de 2008. A Receita não vai nem ter como colocar em prática essa devolução, todas aquelas questões. Pronto. E aí a resposta ela chama atenção porque, enfim, ela diz, olha, nós buscamos, não encontramos, vou negar o seu pedido de acesso à informação, porque nós não encontramos a fundamentação para esse cálculo. E aí eu coloco a questão para debate. É possível, com base nos embargos de declaração da PGFN, que fez aí um trabalho fantástico, levantou isso em tribuna, convenceu ministros, mas é possível, com base nesse dado, o juiz, o magistrado, optar pela modulação? A modulação ela é uma violência contra a decisão de inconstitucionalidade. Ela é uma violência contra uma garantia existente num processo. O processo existe como garantia. O processo existe como garantia constitucional ao contribuinte. Pode um ministro, pode um magistrado dizer, tudo bem, assim, eu não confio tanto nos seus dados, e os dados não foram refeitos, e modular com base nessa informação? Essa é a pergunta que eu realmente coloco como até um pouco de indignação, sem discordar que o impacto haverá e que o impacto é grande. Obrigado. Tatiane vai fazer um complemento.
Na verdade, é só uma propaganda, viu, Breno? Só para contar para vocês que o nosso artigo, com todas esse percurso, ele vai sair na Revista Direito Tributário Contemporâneo, agora de novembro e dezembro. Bom, então, era só uma propaganda mesmo, autopromoção. Bom, vamos, então, abrir os debates aí, instigados pela provocação do Breno. E eu sei que a Mário, você quer falar, né? A Fernanda, a Priscila, o Andrei, Scaf e você e o Marcelo. O microfone está liberado, tá? Então, é melhor fazer uma rodada, a gente responde depois, senão... Então, Mário, você... Tá. Aí depois a Fernanda. Fernanda, primeiro as damas. Bom dia. Tá ótimo. Primeiro, agradecer pelo convite. A Tatiane e a Juliana são minhas amigas de longa data, acompanho o trabalho delas. E a minha pergunta, ao final, tem relação com a do Breno. Mas, primeiramente, eu gostaria de fazer duas ponderações que têm um pouco a ver com a primeira parte do nosso evento, do ICMS na base de cálculo PIS/COFINS. O que eu acho? Antes de 15 de março de 2017, realmente não havia ainda uma vitória do contribuinte. Só que o que a gente tinha naquele momento era uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal favorável aos contribuintes. Portanto, se imaginando na aplicação de precedentes do Supremo Tribunal Federal que analisaram a questão de alteração de jurisprudência dominante, eu acredito que o que poderia se dizer é que hoje não se poderia modular com base na alteração de jurisprudência dominante, porque não houve uma alteração de jurisprudência dominante. Eventualmente, teria uma alteração de jurisprudência dominante se o entendimento fosse contrário ao contribuinte. Daí, sim, os contribuintes poderiam pedir uma eventual modulação. E a outra questão que eu gostaria de colocar é com relação ao comentário do Dr. Rogério sobre a tomada de crédito de PIS/COFINS na entrada, que, na verdade, o que eu só gostaria de colocar é que eu entendo que o entendimento do Supremo Tribunal Federal de não incluir o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS não traz uma consequência lógica e natural de que não teria direito ao crédito na entrada. E só colocando aqui alguns pontos para debate... Mas o imposto foi pago, né? Só colocando dois pontos para debate, o que eu vejo? Que a própria Receita Federal, e eu acho que eu vou colocar aqui um ponto do voto do ministro Dias Toffoli, num caso de repercussão geral, eles tratam o princípio da não cumulatividade do PIS e da COFINS diferentemente do ICMS e do IPI. Então, isso sempre foi considerado pela Receita Federal, inclusive naquela discussão de tomada de crédito de PIS/COFINS, conceito de insumo. E, por outro lado, o voto do Dias Toffoli na repercussão geral de PIS da Lei 10.637, de 2002, ele traz justamente essa questão de, no princípio da não cumulatividade do PIS e da COFINS, o legislador elegeu as hipóteses em que o contribuinte tem direito à tomada de crédito de PIS/COFINS. Por isso que eu não entendo ser uma consequência lógica. Podemos, em algum momento, chegar à questão de a Receita vedar o crédito da entrada. Mas, hoje, eu entendo que não existiria esse impacto imediato. Fernanda, na verdade, o Rogério só trouxe esse tema para a gente já abrir, ano que vem, um novo evento tratando sobre isso. Não, e até já sugerindo, tem o ICMS-ST, isso. a questão do então, aí a gente pode discutir mais para frente. Mas agora, entrando especificamente na questão orçamentária A e gente só está com o tempo corrido. Rapidinho. Eu concordo com a doutora Tatiane quando ela diz da questão de que o argumento, as consequências econômicas, jurídicas, orçamentárias precisam, sim, ser colocados na mesa, porque antes elas, eventualmente, não eram. Os ministros eles até sabiam, utilizavam isso para votar, só que elas não eram colocadas na mesa. Agora, a gente dá esse contraditório. Por outro lado, acho que o que eu gostaria de colocar é o seguinte, nós estamos falando de um pedido de modulação quando ele é baseado unicamente em argumentos orçamentários e financeiros, e econômicos, financeiros, ou seja, unicamente nesses casos. A minha provocação, na verdade, é no seguinte sentido. Nessas hipóteses em que o pedido de modulação ele é unicamente fundado em argumentos orçamentários e financeiros, mesmo que hajam dados concretos, confiáveis, baseados em estudos econômicos, em laudos, ainda assim, seria a modulação a solução para se mitigar e se
acomodar os efeitos dessa decisão, ou, na verdade, o próprio sistema jurídico ele já não ofereceria outros mecanismos e instrumentos, até, inclusive, mais democráticos e eficazes? E daí, como, por exemplo, a alteração, mesmo que seja um aumento de alíquota de PIS/COFINS, pensando no ICMS na base de cálculo, a revogação de um incentivo fiscal ou de um benefício, tudo via Congresso, daí até a questão da democracia que eu coloco. E, olhando para o passado, isso já chegou a acontecer em alguns outros precedentes. Até o doutor Nelton deu o exemplo dos índices expurgados nas contas do FGTS. O governo trouxe a Lei Complementar 110, com as 2 contribuições sociais, que financiaram aquele rombo. Quando a gente olha nas teses em que o contribuinte perdeu, será que o contribuinte não entregou essa conta? Talvez ele não tenha entregue nos processos, mas isso chegou ao governo. Os exemplos que eu imaginei é o IPI alíquota zero e o crédito prêmio de IPI, em que o governo trouxe programas especiais de parcelamento para estas teses específicas. O Fundo Rural, até lembrei que eu vi ontem, que está com as 15 emendas. Então, ou seja, eu até imaginei outras 2 questões de emenda condicional, pensando nesse exemplo, nessa questão do Rodrigo Maia, agora trazer essa possibilidade de uma PEC. Quando se discutiu o ICMS importação pessoa física, ali nós também tivemos, posteriormente, uma emenda constitucional dizendo que poderia, sim, incidir o ICMS importação pessoa física. Pensei também no IPTU progressividade, em que existiu, posteriormente, uma emenda constitucional trazendo a progressividade. Ou seja, o nosso sistema ele possibilita outros mecanismos de acomodação e mitigação dos impactos. Então, o que eu imagino é que o Supremo deveria, sim, considerar isso, até para que toda essa responsabilidade não seja transferida a ele. Ou seja, cabe a ele sempre calibrar nas hipóteses de impactos orçamentários e financeiros, sendo que, na verdade, a modulação é tudo ou nada. Ele não vai mitigar, ele não vai conseguir calibrar todos esses impactos numa modulação. E, eventualmente, mesmo um aumento de alíquota, eu até acredito que calibraria melhor do que a modulação. Então, essa é a minha consideração. Obrigada, Fernanda. Eu passo a palavra ao Mário. Bom dia a todos. Muito obrigado a Juliana e a Tatiane pelo convite. Parabenizo ambas, também ao Tércio, a todos, por mais um evento tão relevante. Sempre temas aqui de alta indagação. É sempre um enorme prazer poder participar e parabenizo também todos aí os palestrantes. Eu queria só fazer rápidas considerações, sei que a hora aqui já passou em muito. Primeiro, a pergunta desse painel era se podem ser ou não fundamentos, os riscos orçamentários podem ser fundamentos para a modulação. Me parece que, pelo tudo que foi dito aqui, pela média geral, pelo menos, que foi dito, não há dúvida de que não. E não há dúvida de que não, por quê? Porque risco orçamentário, data máxima vênia, não tem qualquer vinculação com segurança jurídica ou até mesmo com excepcional interesse social. Como já foi dito aqui, não vou ficar repetindo, mas são questões completamente distintas. Claro que qualquer impacto na arrecadação, no orçamento, poderá gerar, sim, alguma perda, alguma despesa que deixará de ser feita pelo governo, mas isso não tem nada a ver, não há uma vinculação direta entre uma coisa e outra. E a mim preocupa sobremaneira a discussão de modulação de efeitos em declarações de inconstitucionalidade de leis de matéria tributária, ou seja, de exigências fiscais. E aqui eu me permito acompanhar o ministro Marco Aurélio e ficando vencido, numa primeira premissa de que a mim parece que não cabe modulação de efeitos quando se declara inconstitucional determinada exigência tributária. Por quê? Primeiro, porque nós já temos uma peculiaridade no direito tributário, que aqui também foi dito, que é a prescrição. A prescrição já é a modulação própria no direito tributário. Quantos, dando aqui o exemplo, que não é o objeto do caso do seminário como um todo, mas o exemplo que tem sido sempre dito do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, quantos e quantos contribuintes pagaram durante anos o PIS e a COFINS com o ICMS na base de cálculo e não pediram sequer a restituição? Quer dizer, essa modulação já está feita na prática, né?
O que nós temos é o contrário. Depois de tantos julgados que o Supremo já proferiu, e aqui também referidos, continuamos com uma insegurança jurídica enorme. Nós nunca sabemos se, afinal de contas, ainda não sabemos, se, afinal de contas, o Supremo irá ou não modular determinada decisão em matéria constitucional, quais são os critérios, quais são os parâmetros, aqui todos tentamos e vimos que até hoje é impossível saber quais são as condições, né? Então, estamos ao oposto. A modulação que deveria, sim, visar uma segurança jurídica, no caso concreto do direito tributário, e já há anos que isso vem ocorrendo, e acredito que continuará ocorrendo, infelizmente, por muito tempo, tem causado uma insegurança jurídica tremenda e um risco enorme. Quando se fala de risco orçamentário, há de se ponderar o risco orçamentário das empresas também, dos contribuintes, né, que ou pagaram indevidamente, ou não pagaram e correm o risco de ter isso cobrado, enfim, ou contam com a recuperação disso para melhorar a situação econômica. Há aqui diversas situações. Eu concordo com o doutor Rogério quando ele diz que a data de propositura da ação não é um marco relevante para discriminar se o contribuinte será ou não atingido pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Chega a ser, desculpem o termo, mas chega a ser ridículo nós termos aqui uma correria ao judiciário no dia do julgamento, com milhares de ações propostas, porque ninguém sabe, afinal de contas, puxa, pode ser que ganhe, pode ser que perca, e se ganhar vai modular, e se modular pode modular nesse sentido. Nem se sabe ainda que o critério é esse mesmo, de data de julgamento, data de intimação do acórdão de mérito, do acórdão dos embargos, enfim, é uma insegurança jurídica absoluta. Agora, a mim parece muito pior modular para excluir todos, inclusive quem tinha ação já em curso. Eu acho que não é por aí, não é essa a solução adequada. Não é crível que o judiciário diga, em última instância, que aquele tributo é efetivamente indevido, mas vocês que recolheram nas últimas décadas, mesmo discutindo em juízo, não poderão recuperar. Mesmo aqueles que depositaram, eventualmente, tiveram aí custos, até porque o depósito, como todos sabemos, não pode ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro. Olha, mesmo você que depositou, sinto muito, é uma pena, mas pelo bem comum, isso só vai valer daqui para frente. Então, não me parece que seja essa a solução, né? Primeiro, então, como premissa, não cabe, a meu ver, a modulação no direito tributário. Mas, admitindo-se que ela possa ser feita, a pedra de toque, para mim, é a segurança jurídica. Nós temos de ter, então, aceitaríamos a modulação numa situação extraordinária de alteração, sim, de um entendimento consolidado, e aí, no próprio Supremo Tribunal Federal, sim. Porque se a matéria tem contorno constitucional, todos sabemos que, mesmo havendo decisões no STJ, a decisão final será do Supremo Tribunal Federal. Então, ou bem ele já tem o entendimento consolidado, e quando ele muda, eventualmente ele possa modular, ou bem ele não tem entendimento consolidado, e quando ele vier a consolidá-lo, aquilo não deverá ser objeto de modulação. E, por último, apenas para concluir, e aí aqui lançando para debate e mais para reflexão, porque eu acho que os debates hoje já ficarão prejudicados, fiquei pensando, como poderíamos modular de uma forma razoável? É razoável dizer, seja a partir da data da propositura da ação, seja para todos os contribuintes, sinto muito, isso aqui é indevido, mas você não vai recuperar? Não me parece minimamente razoável. Ainda que se possa aceitar o risco orçamentário como um pressuposto da modulação, por que não modular, aliás, como diz a própria Lei 9868, no seu artigo 27, apenas para restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade? O Supremo, em todos os exemplos, tem se pegado muito na parte final do dispositivo, que diz que poderá ser definido um marco a partir do trânsito julgado ou outro momento que venha a ser fixado para que aquela decisão seja observada. Isso pode valer para várias questões, não para o tributário. Para o tributário, quando muito, poderíamos restringir os efeitos. E restringir de qual forma? Pensei eu. Por que não regular eventualmente? Aí pode ser até de lei diferente ou não, a meu ver, nem precisa de lei. Por que não regular? Aqui, nesse caso, sim, especificamente, e admitindo-se, de novo, né, por argumento aqui, que o risco orçamentário seja avultamento, muito que bem, você só vai recuperar os seus pagamentos indevidos, seja mediante compensação, seja mediante levantamento de depósito, ao longo do tempo. O precatório, nós já temos hoje uma previsão constitucional, emenda constitucional 94 do ano passado, que determina que precatórios, estou terminando,
com mais de 15% do valor total, serão pagos em 6 anos. Por que não fazer o mesmo numa situação como essa? Estou dizendo, de novo, excepcionalmente. Então, a compensação, olha, a compensação estará limitada a tantos por cento do seu débito. Você paga 50%, vai ter que honrar, pagar, e os outros 50% você poderá compensar. Estou lançando aqui, de novo, ideias para pensarmos, de modo a que tentar compatibilizar, de alguma forma, esses interesses conflitantes. Porque o que eu não aceito, de modo algum, é que o interesse, o crédito do contribuinte, reconhecido em definitivo pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, fique simplesmente desatendido e desonrado. É isso apenas, são apenas essas colocações, de novo, para reflexão. Obrigada, Mário. Eu passo a palavra para a Priscila e depois ao Andrei, só ressaltando que nós já Não são extrapolamos 3 minutos, são o horário. Bom, muito rapidamente, agradeço mais uma vez o convite. É um prazer estar aqui, é um prazer compor a mesa. E parabenizo mais um ano de muitos eventos, muitos debates frutíferos. Eu queria trazer 2 pontos e não, talvez, rediscutir um pouco o que vem sendo discutido desde o início. E pegando um gancho da fala da Tatiane e do professor, de trazer dados que sejam verdadeiros e que sejam confiáveis. E eu acho que, no atual sistema de precedentes vinculantes que nós temos, a lealdade processual é uma coisa que deve prevalecer. E me parece que não estamos num momento em que as partes, nem procuradores e nem advogados de contribuintes, e faço minha meia-culpa, porque eu, no escritório, passei a madrugada ajuizando mandados de segurança daquelas viradas do dia 13 e do dia 14, e quem não, né? Enfim, todos sabemos como isso funcionou. E não me parece que isso é leal com o sistema. E, de outro lado, eu tenho um receio muito grande, e eu acredito que não seja improvável, de que a discussão não termine com o julgamento dos embargos de declaração. Sabemos que argumentos que se esperava fossem trazidos pela PGFN nos embargos de declaração, no sentido de limitar o direito de os contribuintes efetivamente repetirem ou compensarem o que foi indevidamente pago, que não foram trazidos. E há uma possível expectativa de que isso passe a ser alegado caso a caso, a partir do efetivo aproveitamento desse indébito tributário aí reconhecido pelo STF. E isso, ao meu modo de ver, seria uma deslealdade processual, porque se temos o Supremo Tribunal Federal julgando a tese, vamos levar todas as questões para serem julgadas pelo Supremo. E não hoje, o caso já estava há 10 anos aguardando julgamento, a tese há 20 anos aguardando julgamento. Nós vamos ter a resolução desses embargos de declaração, sendo otimista, no ano que vem, para depois os contribuintes começarem a compensar e as compensações serem indeferidas por razões que não foram analisadas no momento do julgamento do leading case. Isso vai contra o sistema, esse é um dos malefícios do nosso sistema de precedente vinculante, que nasce precedente e que não se torna precedente pela sua qualidade, pela sua reiterada aplicabilidade. E eu acho que a noção de lealdade processual, em termos de dados, vamos apresentar dados, o contribuinte muitas vezes impetra um mandado de segurança sem fazer a conta de quanto ele tem para reparar. Está todo mundo entrando, eu vou surfar essa onda. É isso. E o sistema causa esse tipo de postura, mas eu acho que é o momento de todos pensarem em qual o seu efetivo papel nesse nosso sistema jurisdicional caótico. Um outro aspecto que eu acho que é inevitável pensar é no efetivo papel do STF na nossa sociedade. Todo mundo fala, a Fernanda falou, pode ter iniciativa legislativa, a PEC do Rodrigo Maia. Não tem como evitarmos a conclusão, e isso eu trago até de um debate que eu participei com o ministro Barroso. O Supremo tem um papel político-legislativo no nosso país. Se nós pensarmos no caso de aborto de feto anencefalo, se nós pensarmos na decisão do STF permitindo união homoafetiva e em tantas outras, apenas para citar 2, o Supremo legisla no nosso país. Primeiro, porque nós temos um Congresso que não legisla o que precisa ser legislado, um Congresso que é absolutamente corruptível, e todos nós sabemos quantas leis inconstitucionais têm nome e sobrenome, isso já foi bastante falado aqui. Também porque o nosso Congresso Nacional não legisla questões polêmicas, não legisla sobre questões polêmicas. Então, o Supremo tem esse papel, e nós temos uma Constituição
Particularmente, eu acho um pouco improvável que qualquer discussão jurídica ou econômica ou financeira não possa esbarrar em uma alegação de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, porque a nossa Constituição é muito rica. Então, é muito fácil você verter qualquer tipo de discussão a um dispositivo constitucional. Isso dá margem para o Supremo legislar e, a meu ver, a postura do Supremo, analisando essa modulação, ainda mais com a mudança do CPC, e estou plenamente de acordo com o Paulo Conrado, no sentido de que estamos em novos tempos, é uma nova situação, é um novo contexto, é muito mais legislativa do que jurídica em alguns momentos. Essa é a minha impressão, pelo menos. Obrigada, Priscila. Passo ao Andrei, em seguida ao SCAF, para a gente encerrar. Bom dia, eu queria agradecer a doutora Juliana, a doutora Tatiane pelo convite. Eu vou tentar ser breve. Estamos todos aqui numa tentativa de exercício de predigitação, né? Porque direito no Brasil hoje em dia é mais uma questão de fé do que de ciência, muitas vezes. E, pela minha fé, eu dei uma olhada no passado também, fiz um pouquinho de dever de casa, olhei algumas decisões pretéritas do STF sobre a questão de modulação, especificamente sobre o tema que era a prova de prejuízo orçamentário e alguns conceitos que eles utilizaram. Eu vou tentar ser bem breve, mas eu achei interessante que, muito antes do artigo 27 da Lei 9868, o STF, em duas ocasiões, ele já discutia a possibilidade de modular efeitos, e foram duas questões tributárias. A primeira foi na ADI 513, de 91, em que o STF cogitou fazer uma modulação de efeitos por questões de dificuldade operacional da Receita Federal numa declaração de constitucionalidade do manual do IRPF. E, num segundo momento, em 1995, na ADI 1102, o STF cogitou fazer uma modulação de efeitos quando ele declarou a inconstitucionalidade do conceito empresários e autônomos da contribuição para a Seguridade Social. Então, vejam, os embargos de declaração da Fazenda Nacional hoje, na questão em debate, tem 3 pilares principais. Uma delas é o rombo orçamentário. A segunda, também concordo que é um pouquinho consequencialista, do repasse financeiro. E a terceira, uma dificuldade operacional. Vejam, está nos primórdios da discussão do que seja de uma modulação de efeitos no STF, esses dois desses temas. E o doutor Mário falou que o STF não costuma falar muito sobre a dificuldade de... não se debruça sobre a dificuldade de orçamento do contribuinte. Eu acho que não é tão verdade. Na DI 4481... Falei do Supremo, falei da Procuradoria. Desculpa. O STF, um dos casos que eu estudei, que é o caso que todos nós entendemos, já conhecido por todos, é um caso típico que se mostra que o STF nem sempre modula quando é overruling, que, no caso em que ele manteve o entendimento sobre a inconstitucionalidade de uma isenção do ICMS estadual unilateralmente concedida, ele manteve seu entendimento, mas ele passou a modular. Mas ele trouxe um novo argumento. Ele trouxe a minha demora de julgar causa um grande prejuízo. Ele fala o tempo de vigência da lei impugnada mais a demora do STF. E no item 18 do voto do relator consta grande impacto financeiro para o Estado do Paraná, mais um impacto injusto para os contribuintes. Então, há sim 2 argumentos aí. E ele replicou esse entendimento na DI 3796 e na DI 2663. O STF fala de novo em impacto financeiro, em dificuldade, embora não seja uma questão exatamente tributária, mas vou repetir, a doutora Tatiane já estudou tanto esse caso da DI 4357, dos precatórios. Nesse caso, cá entre nós, não é nenhuma modulação. O STF é um legislador positivo, assim, escarrado, me desculpem, né? Criar alíquotas ali de poupança, correção, isso é um pouquinho demais. Mas ele fala explicitamente sobre, na questão de ordem, no ministro Fux, ele fala a dificuldade de programação orçamentária e financeira dos estados e municípios, né? Era basicamente isso que eu queria trazer. Eu teria mais pontos para tratar com vocês. Eu queria conversar sobre outros pontos mais. A doutora Tatiane trouxe alguns pontos do McCormick que eu gostaria de rebater com o Tumen, mas a gente pode fazer isso em outro momento. Era só essas minhas contribuições. Eu queria mostrar que, olhando para o passado do STF, 2 dos argumentos da Procuradoria, sim, tem algum eco no passado. Mas isso só serve para a fé, não para a ciência, como eu já falei de início aqui. Obrigado. Bom, eu agradeço, Andrei. SCAF, você quer dar alguma palavrinha? Posso fazer se não atrapalhar. Tá. Se for... Não, você tinha me dito que queria, ao final, fazer o... Não, se achar que vale a pena. Tá. Eu acho que vale, sempre vale, e em seguida a Tatiane encerra. Obrigada. Bom, vou tentar fazer um apanhado geral só para a gente tentar sintetizar aqui. Breno, questão do Gilmar, impacto orçamentário, isso é um discurso.
realmente nada vincula que ele vá manter o discurso ou trocar o discurso no outro dia. Isso, infelizmente, é isto. Tá certo? Infelizmente. Questão da OCDE nos orçamentos. Estou de acordo, acho que o Brasil não entra na OCDE por esse e outros fatores, mas isso é uma outra questão. E mais, não vamos esquecer, elaboração é diferente de execução. Podem colocar tudo na elaboração, mas no correr do ano eles executam de maneira diferente. Então, tem que estar atento com isto. Outro ponto ainda contigo, Breno. A composição dos 250 bilhões. Eu tentei ser claro, mas acho que me perdi no meio, mas vou querer pisar esse ponto. 250, 25, 2,5, é irrelevante. Tentando deixar claro, a questão do impacto orçamentário não deve influenciar decisões do Supremo Tribunal Federal, nem do STJ, nem do juiz da esquina. Entendeu? Então, esse é o ponto. Eu não me destaca a ideia dos 250 ou 90, ou o que seja. É qualquer centavo. A lógica aqui é uma lógica mais jurídica e menos nesses outros sentidos. Mencionei antes, pelo menos no meu ponto de vista, que a ideia da modulação é boa. Não no caso concreto por motivos orçamentários, mas eu não descartaria o instituto da modulação como um todo, como é importante, mencionado aqui, no caso dos oficiais de justiça, em outras situações, que são situações jurídicas consolidadas, diferente de argumentos financeiros. Então, esse é um ponto. Fernanda, estamos completamente alinhados na questão do contribuinte tem que apresentar. Sabe onde isso é muito importante? Na questão das taxas como um todo. Acho que foi o Roncalha que apresentou as taxas da SUFRAMA. Qual foi a consequência daquilo? Criaram uma nova lei. Na sequência, criaram uma nova lei arrumando as irregularidades. Existem taxas, taxa do petróleo, taxa da mineração, uma montanha de taxas estaduais, onde o montante arrecadado é maior do que de muito imposto, maior do que muita CEFEM, do que outras coisas. Então, esse olhar tem que ter, sem dúvida, para ver qual é o impacto para o contribuinte, porque nas taxas tem aquela questão da referibilidade, da adequação, que é uma outra prosa que daria horas para discutir. E nem tudo é transferido para o contribuinte. Não vamos esquecer isso, porque existem contribuintes e contribuintes. Contribuinte você não pode olhar no sentido flat, pasteurizado, porque alguns encargos desses vão mais para alguns contribuintes do que para outros, a depender do perfil, e isso impacta. Bom, Mário, riscos orçamentários mitigados. Deveria estar provisionado, está na lei. E essa é uma lei orçamentária, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é anual, manda provisionar. Se provisionam, já viu, né? Modulação, aqui tem um aspecto que me chama a atenção nos nossos debates sobre modulação, é que, na verdade, existem duas modulações que estão sendo pedidas, duas modulações aplicadas. Existe a modulação, vamos chamar assim, dos efeitos correntes, ou seja, quando é que nós podemos dizer para o nosso cliente, você não, quando é que nós podemos dizer para os nossos clientes, pessoal, pode tirar o ICMS da base de cálculo. Amanhã, a tua nota fiscal, muda o teu sistema. Esse é um pedaço da modulação. A outra, a modulação, é a retroação para receber os atrasados. Então, estamos falando de duas. E o Supremo tem que estar atento, porque são duas as questões colocadas aqui, com dois impactos. Acho que, na questão do recebimento, da restituição, não deve ser só o judicial. Vamos lá, Tati, tem que ser universalizável. Universalizável não é universalizável para aquelas pessoas que entraram no judiciário ontem, ou o cara fazendo aquele... Não pode, tem que ser para todo mundo. Então, é uma universalização maior do que a gente está discutindo. E mais, se para o futuro é universalizável, ou seja, muda o teu sistema para não ter mais um na base do outro, isso tem que ser para todos, não tem jeito, não só para quem foi para o juízo, a retroação também, a devolução da grana também. Como isso vai ser desenhado, isso é uma outra história, mas que a lógica da justiça tem que estar assim, a meu ver, sim. E mais é só agradecer a oportunidade, passar a palavra e não ocupar mais o tempo de todos. Obrigado. Bom,
eu agradeço novamente. Eu só queria encerrar, então, dizer que a gente ainda essa semana tem mais 2 eventos, estão todos convidados, um sobre novas tecnologias e um outro sobre ICMS, vai ser na sexta-feira, um dia todo, vai ser um dia bem interessante. E só queria fazer uma última consideração de 2 minutos, só responder aqui a provocação da Fernanda e discordar do professor Scaff. Eu insisto em dizer que, se eu concordo, Fê, que há, claro, outros mecanismos que são muito utilizados, mas a modulação é um deles. Se os números ficarem comprovados, se houver um debate efetivo nesse sentido, pela concepção que eu adoto de direito tributário, eu acho que esse sim é um argumento válido a fundamentar uma decisão judicial. Não estou dizendo que a Fazenda sempre vai ganhar ou que esse argumento deva sempre prevalecer, porque há outros valores que devem ser ponderados, inclusive o fato de não ter havido contingenciamento, de não ter havido a observância da lei de responsabilidade fiscal. Todas essas questões devem entrar em jogo. Mas se a gente diz, se eu pelo menos digo, que está na base do direito tributário o financiamento do Estado, não faria sentido que eu não aceitasse como um argumento jurídico válido o impacto que uma decisão pode ter nos cofres públicos, mas aí não é o interesse arrecadatório, o interesse da Fazenda, mas o impacto que resulte num reflexo no interesse social. E isso tem que ficar provado. Havendo a prova e havendo o debate, eu acho que a gente começa a conversar, mas sem afastar os outros mecanismos que, de fato, são importantes e devem ser utilizados. De todo modo, todo mundo precisa almoçar. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Todas as apresentações vão ficar disponíveis no nosso site, assim como o vídeo, depois que ele tiver sido editado. Tá bom? Muito obrigada e um bom dia a todos.